Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aí, nosso segundo vídeo, né, de meteorologia, voltado para um piloto privado e também para o piloto comercial. Eu peço sinceras desculpas pela voz, eu tô com uma gripe terrível, tá? Mas ainda assim encontrei um pouco de forças para poder fazer esse vídeo para vocês, tá certo? Então, hoje, nós iremos falar sobre a organização da meteorologia, tá? Como tudo está subdividido aí, tá certo? Vamos falar sobre os WAFCs, que são os Area Forecast Center, tá? Os Centros Mundiais de Previsão Diária, também os RAFs, tá? Que vem substituindo os nossos CNMAs. Antigamente nós tínhamos o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, que ficava localizado em Brasília, e hoje nós temos o RAFC, que é o Regional Area Forecast Center, tá? Que está hoje fazendo parte do CIMAER, que está localizado no Rio de Janeiro, tá? Vamos falar também das redes de centro meteorológico, redes de estações meteorológicas. Vamos falar dos CMAs, que não é o CMA, né, o Certificado Médico Aeronáutico, mas sim o Centro de Meteorologia, Centro Meteorológico de Aeródromo, tá? E vamos falar das estações meteorológicas de superfície, né? Vamos falar tanto da de superfície, como de altitude, como a estação de radar meteorológico, tá certo? Então, estes serão os temas de hoje. Mas antes dos temas, roda a vinheta para nós. Bem, pessoal, então hoje, como combinado, falaremos sobre a organização da meteorologia, tá certo? Então, basicamente, nós temos como cabeça aí, mentor de tudo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e dentro do âmbito aeronáutico, nós teremos dois braços aí, né, da ONU, que é a OMM, a Organização Mundial de Meteorologia, que fica em Genebra, na Suíça, foi fundada em 1951 e possui cerca de 193 membros signatários. E também temos a OACI, que possui sua sede em Montreal, né, no Canadá, e também tem cerca aí de 193 membros signatários, né? São países membros aí dessa organização. Então todos sabem que a OACI, né, teve-se a ideia da criação da OACI em 1944, né, na Convenção de Chicago. Então ali estabeleceu-se que seria criada essa organização de padronização da aviação mundial, né? Em 1945, de fato, ela foi fundada, e em 47 ela começou as suas funções, tá? Bom, no Brasil, nós temos o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né, que está subordinado ao Ministério da Agricultura. Temos a DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação, que está subordinada ao Comando da Marinha, e nós temos o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que está subordinado ao Comando da Aeronáutica. E é o DECEA quem vai cuidar da meteorologia aeronáutica, né, a nível de Brasil. Temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que está subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós temos o CPTEC também, tá? Que está subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, tá? Bom, vigilância meteorológica mundial. O objetivo: permitir que os países membros obtenham, através de intercâmbio, todas as informações que necessitam tanto para fins práticos, né, como para pesquisas. Então, eu costumo dizer que é muito importante que os países se comuniquem, né, e todas essas mensagens, elas são colocadas dentro de um padrão, tá? Esse padrão foi pré-determinado pela OACI, né, ou ICAO, como preferirem. Porque, veja bem, se eu tivesse cada país
com a sua padronização, como é que seria voar internacionalmente? Seria uma coisa muito difícil, né? Primeiro que o piloto e o Dove teria que conhecer as especificidades daquele país para o qual estão despachando o voo, ou mesmo o piloto, né, comandando o voo, e passaria grande parte da sua vida estudando sobre essas particularidades para cada país que ele fosse voar. Então decidiu-se que seria estabelecido um padrão, né, de confecções de mensagens meteorológicas, de informes meteorológicos, para que isso viabilizasse, facilitasse e otimizasse a operação aérea, tá? Então nós temos o WAFC, que é o World Area Forecast Center, tá? Então é o Centro de Previsão Mundial de Área. E nós temos os RAFs, tá? Que são os Centros Regionais de Previsão de Área, Regional Area Forecast Center, tá? Então o RAF, ele vem substituindo quem? Na verdade, ele não está substituindo, mudou somente a nomenclatura. O RAF, que hoje é o que era antigamente o CNMA. Como o CNMA estava instalado em Brasília, tá? Mudou o nome, passou a ser chamado de RAF, e agora ele é parte integrante do CIMAER, que é o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, que está localizado no Rio de Janeiro, tá? Então aqui nós temos dois WAFCs, tá? O de Washington e o de Londres, tá? Então, todos eles aí se comunicam, né, através do quê? Do ISCS, que é o Sistema Internacional de Comunicação por Satélite. A área de abrangência do nosso RAF, ela é muito grande, e nós já falaremos um pouco sobre isso, tá? Então, o WAFC, eles fornecem análises e prognósticos globais ou hemisféricos para serem usados por todos os países membros, tá? Prestar apoio aos centros regionais. Então, o WAFC, ele vai prestar o apoio ao RAFC, tá? Então, recapitulando, WAFC nós temos dois, que é o de Washington e Londres. Então, o RAFC aí, no Brasil, durante muito tempo, foi o CNMA e ficava situado em Brasília, conforme mostra no RedMet, era o elemento integrante, né, do WAFS, que é o World Area Forecast System. E sua responsabilidade é receber, armazenar, processar as informações e divulgar os dados de tempo significativo e operar o banco OPMET e a RedMet. Hoje, quem assume a função é um órgão chamado CIMAER, que fica localizado no Rio de Janeiro. A área de responsabilidade do RAF está compreendida entre os paralelos 12 Norte e 40 Sul e os meridianos 10 Oeste e 80 Oeste. Tá certo, gente? Então, é uma área de uma abrangência muito, muito, muito grande, tá? Bom, RAFICs nós temos alguns aí: Brasília, Buenos Aires, Dakar, Moscou, Paris, Tóquio, entre outros mais, tá? Eu peço sinceras desculpas se tem uma pequena discrepância nesse organograma, tá? Se eu esqueci de algum nome ou se algum nome aqui foi trocado, mas a subordinação, tá? Então nós temos aí, ó, com Londres, nós temos o RAFIC de Wellington, de Bangkok, Nairobi, Frankfurt, Londres, Paris, Moscou, Cairo, né? Com de Washington nós temos Tóquio, Miami, Dakar, nós temos Darwin, nós temos o RAFIC do Rio de Janeiro, né, que era o CNMA Brasília, temos Buenos Aires, temos Honolulu, Las Palmas, tá? Se está faltando alguma coisa ou se tem nome a mais, eu peço sinceras desculpas a vocês, tá? Bom, o serviço meteorológico local, ele serve para garantir aos usuários as informações necessárias a quem? A segurança das operações aéreas. Então, o RAFIC, ele tem aí duas redes, tá? Nós temos as redes, a rede de estações meteorológicas, que é o REM, e nós temos a rede de centros meteorológicos, tá? Que é o RCM. No REM, nós temos uma subdivisão,
nós temos a Estação Meteorológica de Superfície, nós temos o EMA, que é a Estação Meteorológica de Aeródromo, e nós temos o ERM, que é a Estação de Radar Meteorológico. Lá no RCM, que é a rede de centros meteorológicos, nós temos a subdivisão CMA, Centro Meteorológico de Aeródromo, o CMV, que é o Centro Meteorológico de Vigilância, e o CMM, que é o Centro Meteorológico Militar. Tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo aí, tá? Desse organogramazinho de como se estrutura a meteorologia no Brasil. Então, o RAC, ele é o principal centro de meteorologia de quem? Do CICEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e tem por finalidade preparar cartas meteorológicas de tempo significativo e repassar aos demais centros da rede as previsões recebidas dos WAFCs, né? E outras informações meteorológicas de interesse aeronáutico. Não vai prestar serviço meteorológico diretamente ao aeronavegante, tá? Quero deixar isso bem claro. Aqui nós temos umas fotos, né, do nosso antigo CNMA, que ficava localizado em Brasília, tá certo? São fotos aí, ó, bem antigas mesmo, 2011. Então, aí, ó, basicamente, tá? Esse era um dos setores aí do CNMA. Lá dentro da sala podemos observar que está tendo uma visita, né, uma visita técnica. Aí os painéis, né, o integrador aí de cartas, né, de rota e mostrando aí um SIGMET para a gente. O CMV, tá? Que são os Centros Meteorológicos de Vigilância, ficam localizados junto ao ACC da FIR e tem por finalidade monitorar as condições meteorológicas reinantes de sua área de vigilância, visando apoiar os órgãos de tráfego aéreo e as aeronaves que voam nos espaços aéreos sob responsabilidade daquele ACC. Então, nós temos aí 4 centros meteorológicos de vigilância, um pertencente a cada FIR. Então, nós temos o Centro Meteorológico de Vigilância, né, Amazônico, Brasília, Curitiba e Recife, tá? Então, certamente aqui uma visita técnica e a visitante está fazendo alguma pergunta ali, né, ao operador, né, para tentar esclarecer alguma informação que ela está visualizando na tela. Aqui nós temos a tela das frequências do VooMet, tá? E aí, ó, essa imagem ela está bem atualizada, tá certo? Então, são as frequências, né, de acordo com a setorização da FIR, e aí o piloto pode, sim, de fato, sintonizar a frequência de acordo com o setor da FIR que ele estiver voando para pedir informações sobre condições meteorológicas, tá certo? Então, aí eu tenho o CMV Amazônico, tenho o CMV Recife, tenho o CMV Brasília e o CMV Curitiba. Vale lembrar que tudo que está se tratando da FIR Atlântico está subordinado a quem? Ao ACC ali, Recife, tá? FIR Recife. Então, temos aí mais uma imagem. Se vocês puderem observar, olha a área, né? Até onde vai a área de cobertura aí do Centro Recife, tá? É uma área bem extensa sobre o Oceano Atlântico. O CMA, ele pode ser de classe 1, 2 e 3, tá? Os centros meteorológicos localizados em aeródromos com a finalidade de prestar serviços e apoio meteorológico à navegação aérea, nos aeródromos em que estiverem instalados, tá? Então, CMA1, ele confecciona TAF, tá? Quais são os nossos CMAs 1 no Brasil? Porto Alegre, Guarulhos, Galeão, Recife
Brasília e Manaus, tá? Então, só dar uma prévia aqui, nós temos os TAFs que podem ser domésticos e os TAFs internacionais. TAF doméstico tem a duração de 12 horas. TAF internacional tem a duração de 24 horas, com exceção de Guarulhos e Galeão, que confeccionam TAFs com validade de 30 horas, tá? Bom, nós temos os Centros Meteorológicos de Aeródromo Classe 2, que é o CMA2, tá? Que tem por finalidade apoiar as operações aéreas no aeródromo em que estiver localizado. O CMA2 deverá ser instalados nos aeródromos dotados de estações meteorológicas de superfície classe 1 ou 2, que não sejam dotados de CMA classe 1, tá? E o Centro Meteorológico de Aeródromo classe 3, destinado a fornecer informações meteorológicas para a navegação aérea no aeródromo em que estiver localizado. O CMA3 deverá ser instalado em aeródromos dotados de estações meteorológicas de superfície de classe 3, junto à estação de telecomunicações aeronáuticas e à sala de informações aeronáuticas, que é a sala AIS, tá certo? E o Centro Meteorológico Militar, tá, tem por finalidade prestar apoio meteorológico específico à aviação militar. Então, o CMM ele deve ser instalado junto à seção de controle de operações aéreas militares, tá, que é o ESPOAM, nas bases aéreas em que tem as unidades de instrução aérea, tá certo? Então, ali eu terei a instalação de um CMM. No Galeão, por exemplo, nós temos aí, ó, o CMM, Base Aérea do Galeão, aí, BAGL. E as estações meteorológicas de superfície, que pode ser de classe 1, 2 e 3. Podem confeccionar METAR ou mesmo o SPECE, tá? Então, tem por finalidade efetuar a coleta e o processamento dos dados meteorológicos à superfície para fins aeronáuticos e sinóticos, tá? Devem ser instaladas nos aeródromos. Bom, vamos entender o que é uma estação meteorológica de superfície classe 1. Ela é a mais completa que tem. Ela tem um anemômetro que vai fornecer a direção e a velocidade média e máxima do vento nas zonas do ponto de toque da pista, tá? Nós temos os transmissômetros, que fornecem os valores de alcance visual da pista, que é o RVR, conhecido como Runway Visibility Range, ao longo da pista, né? Ou das pistas, se tiver mais de uma no aeródromo. Nós temos o tetômetro, que fornece a altura da base das nuvens, referente ao sítio do marcador médio, tá? Na impossibilidade de instalação no marcador médio, o tetômetro poderá ser instalado junto ao sítio meteorológico da cabeceira principal ou próximo ao sítio do marcador interno, tá? Por que a gente está falando marcadores médio, marcador interno? Certamente porque essa pista ela tem um procedimento de aproximação de precisão, tá? Vamos falar disso depois em regulamento. Nós temos sensores de temperatura do ar e de umidade relativa, que fornecem a temperatura do ar e umidade relativa referentes ao sítio meteorológico principal. Temos o nosso barômetro, que fornece a pressão atmosférica, informando valores de QNH, QFF e QFE, localizados no sítio meteorológico principal. E o pluviômetro, que fornece a quantidade de precipitação referente ao sítio meteorológico principal. Então, as estações meteorológicas de superfície, elas estão presentes em aeroportos que operam procedimento ILS, Instrument Landing System, né? Procedimento de aproximação por sistema de aproximação por instrumento, né? De pouso por instrumento, de precisão. É muito válido ressaltar isso daí, tá? Procedimento de precisão. Então, temos aí o exemplo da tela de uma estação meteorológica de superfície automática, tá? Aqui nós temos a informação do METAR de quem? Santiago do Chile, tá? Esse METAR, ele foi confeccionado no dia 17, né? Aliás, é do dia 17 a validade dele, perdão.
do dia 17 às 5 Zulu, tá? Então vai valer durante todo esse horário aí Zulu. Às 6 Zulu já vai trocar a informação, tá? Então eu tenho vento aí de 160 com 5 nós, visibilidade grupo de 9, ou seja, visibilidade horizontal de 10 km ou mais, poucas nuvens a 18 mil pés, temperatura do ar de 13 graus, orvalho 0,7, QNH de 1017, tá? Então aqui ele diz qual é a pista que está em operação, a 17 Lima, tá? Landing and takeoff, ou seja, pouso e decolagem. Aqui basicamente ele me dá o wind direction, tá? A cada 2 minutos. Então o grau máximo registrado foi 139, o mínimo 104, average, tá? Então ele me dá uma média aí 119. Wind speed, o máximo de meia dúzia de nós, o mínimo de 3 nós, ele me deu uma média aí de 5, tá certo? A cloud base aqui, ó, tá me dando a base da nebulosidade, tá? Então tá aqui, ó, fio 18 mil, como nós falamos. Então, a temperatura mínima nas últimas 12 horas foi de 13,1 e a máxima de 23,7, tá? Aqui em cima, na coluna do meio, né? Ele está me dando aqui o horário UTC exato, tá? Então são 5h27 Zulu. Meu QNH, 1017,9. Repare que é 1017,9. Tem gente que fala assim, por que já que é 0,9 não arredonda para mais? Não, eles são mais restritivos, mais conservativos, tá certo? Então a situação mais crítica seria o quê? O 1017, porque é uma pressão mais baixa. Então, nivela-se pelo mais crítico para que hajam as margens de segurança num despacho de um voo e num cálculo de performance também. O QFF 1017 e o QFE 962, tá? Embaixo é dada as mesmas informações, só que em polegada de mercúrio, tá? Em outra unidade de medida. Beleza? Aqui, umidade relativa do ar, 61%, temperatura do ar, 13,9, tá vendo? Ó, ele arredonda para menos. E do orvalho, 6,6. Aqui ele arredondou para mais. Tá, pessoal? Então, essa é a tela de uma estação meteorológica de superfície. Aqui já é uma nossa aqui, de Campinas, né? Mas isso é bem antigo. Certamente o layout, né, da tela já mudou bastante aí, tá? Então, aqui nós temos informações das cabeceiras 15 e 33, tá certo? Vento 120 com 11, rajada não tem. A variação, o vento está variando de 100 a 140 graus, tá? E o vento instantâneo, ele está de 120 com 10. Então, esse vento instantâneo que a torre paga para o piloto quando o piloto está alinhado lá na cabeceira para decolar. Tá certo? Aqui nós temos a temperatura do ar, de 19,9, ponto de orvalho 16,8, umidade relativa do ar de 82%, QNH 1011,9 e o QFF, que é a pressão da estação, 1009,8, tá? Basicamente isso daí, gente. Então aí, ó, tá bem mais modernizado, né, a estação meteorológica de superfície de classe 1 de Campinas, tá? Porque Campinas tem ILS, ou tinha pelo menos, não sei, eu tenho que dar uma olhada na carta. Não dá para arquivar tudo mentalmente, não. Bom, a estação meteorológica de superfície classe 2, tá? Então, ó, tem o anemômetro, tem o tetômetro, tem o sensor de temperatura do ar e umidade relativa, tem o barômetro e tem o pluviômetro. Então, está presente em aeroportos que operam IFR, tá? Então, à medida que a minha estação vai aumentando de número, significa que ela não tem um equipamento, né, que a outra tinha.
A 1 estava completona, a 2 aqui nós perdemos quem? Nós perdemos o nosso transmissômetro, repara que não tem aqui o transmissômetro, tá? E a 3 aí é a mais simples, tá? Só tem anemômetro, sensor de temperatura do ar e umidade relativa e um barômetro. Não tem aqui, ó, não tem o tetômetro e não tem o pluviômetro na 3. Então, está presente em aeroportos que operam visual e ou possuam um procedimento NDB, tá? Temos a nossa EMA, que são as estações meteorológicas de altitude, que tem por finalidade coletar, através de radiossondagem, dados de pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento nos diversos níveis da atmosfera, tá? Então, nós chamamos aí de radiosonda Vaisala. Esse balão aí, né, está sendo liberado do Galeão, tá? Então, à medida que esse balão vai subindo, vai coletando todas as informações. E não precisa sair correndo atrás do balão para depois, né, que esse balão, um momento, ele vai descer, ele vai cair. Não precisa sair correndo atrás do balão para pegar as informações, não, que já são transmitidas, né, para o meteorologista ali em questão, tá certo? Então, aí é uma análise de sondagem, né? Então, todo o caminho aí que o balão vai percorrendo, né? E ele vai coletando tudo que é informação, tá certo? Então, esse balão aí, ele foi bem alto, ó. Ele passou do FL 500, cara. Então, passou de 50 mil pés aí, tá? O topo dele foi bem aqui. Foi a mais ou menos 54.200 pés aí, tá certo? E aqui o vento, né? Vento 166 com 10, aqui 142 com 30, 124 com 30, né? Então, a direção e a velocidade do vento nas determinadas altitudes aí, tá? Mas isso daí é voltado pro meteorologista, tá? A estação de radar meteorológico tem por finalidade fazer vigilância constante na área de cobertura dos radares e divulgar as informações obtidas por meio rápido e confiável aos centros meteorológicos de vigilância, tá? Então, essa daí, tá? É uma tela do radar de São Roque e olha a área de abrangência, tá? Um raio aí, gente, de 400 quilômetros, uma área bem grande. Olha quantos aeródromos envolvidos aí. Então, nós temos aqui Curitiba, Bacaxiri, Londrina, Bauru, Campinas, Guarulhos, Marte, Congonhas, Santos, São José, Taubaté, Guaratinguetá, Santos Dumont, Galeão, Varginha, Poços de Caldas, Pirassununga, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Furnas. Então, uma área bem grande aí, tá? E o range de alcance dele aí, esses 400 quilômetros. E repare que aqui em cima, ó, é o que nós chamamos de tilt, né? O leque dele permite uma visualização de quase, aliás, até 20 quilômetros aí, ó, de altura, tá? Vai bem alto. Então, a coloração está se dando de acordo com o nível aí de precipitação, tá certo, gente? Beleza? Então, basicamente isso, tá? Hoje foi um tema mais curtinho. Como eu digo para todos, o objetivo é deixar a informação leve, tranquila. Eu não vou massificar, nem que eu tenha que fazer 200 vídeos, mas eu quero que seja uma coisa leve, né? Para que se possa absorver melhor as informações e não ficar uma coisa estressante para todo mundo. Tá bom, pessoal? Espero que as informações tenham sido esclarecedoras. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.